Você já passou por alguma situação em que você se sentiu excluído, desvalorizado, e aí você se percebeu inclusive desmotivado e sem nenhum interesse, por exemplo, de se engajar com aquelas pessoas ou mesmo naquela situação? Se sim, o que estava acontecendo com você era que o seu cérebro ele estava fazendo uma leitura de ameaça no ambiente. Hoje a gente vai falar sobre como as interações sociais afetam a nossa produtividade, as nossas relações e o que isso tem a ver com o nosso cérebro. Mas para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o nosso cérebro se sente ameaçado, ele vai acionar uma série de mecanismos, que são os nossos mecanismos de defesa para nos proteger. Esses mecanismos estão ligados ao sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções. E quando a gente está com esse sistema ativado, a nossa parte mais consciente, racional, que é localizada aqui na região do córtex pré-frontal, que é responsável pela criação, pelos insights, pelo nosso pensamento consciente, ela fica extremamente prejudicada e a gente fica sujeito a interpretar e reagir a situações de acordo com as emoções que estão afloradas naquele momento. Então é muito importante a gente entender isso até para que a gente consiga gerenciar melhor, porque uma vez que a gente consegue trabalhar melhor o nosso córtex pré-frontal, ou seja, as nossas funções executivas, a gente consegue interpretar e tomar decisões com mais realidade, sem que a gente fique refém, por exemplo, de emoções negativas. E aí, nas interações sociais, isso também acontece. O nosso cérebro, ele tem 5 necessidades sociais que, quando elas são negligenciadas, a gente tende a ficar nesse estado de ameaça que nos coloca nesse modo de bater ou correr, onde a gente se torna reativo, a gente fica na defensiva, a gente fica se justificando o tempo todo e refém dessa situação ao invés de ser protagonista. O primeiro que eu quero trazer para você é o gatilho do status, que tem a ver com a nossa posição num grupo social. É o quanto a gente se sente valorizado e respeitado, qual é o grau de importância que a gente tem naquele grupo social e o quanto as pessoas nos consideram, né? Se eu me sinto desvalorizado ou sinto que eu não estou sendo considerado, provavelmente eu vou entrar nesse estado de ameaça e vou entrar nesse modo de proteção que me coloca refém das emoções, né? E prejudica inclusive as minhas funções executivas, o que vai atrapalhar a sua capacidade de análise, de tomada de decisão. Agora, o que é legal? Saber disso já é um grande passo que pode te ajudar a gerenciar melhor quando você se encontrar nessa situação, porque muitas vezes, né, isso acontece de forma que a gente não tem como controlar. O outro gatilho social é o gatilho da autonomia. O que significa isso? Todo mundo tem a necessidade, ou o nosso cérebro tem a necessidade de ter a liberdade para fazer escolhas, ainda que essas escolhas sejam limitadas, mas é muito importante, se você é líder, que você pare para pensar nisso, né? Para que você possa deixar essa necessidade social do nosso cérebro atendida de forma recompensadora. Dê sempre oportunidades que os seus liderados possam fazer escolhas, possam tomar decisões por eles mesmos. O outro gatilho social é o gatilho da certeza. Todos nós precisamos de um mínimo de segurança para viver, para poder tocar as nossas demandas e os nossos papéis. E aqui entra muito a questão da comunicação e da transparência, né? O quanto é importante se posicionar, mesmo que você não saiba exatamente o que vai acontecer, que você não tenha certeza ou não tenha uma decisão final. Só o fato de você comunicar, por exemplo, para a sua equipe, isso que eu acabei de falar, olha gente, a situação é essa, eu não sei exatamente ainda, mas assim que eu tiver eu comunico vocês. Quer dizer, a comunicação e o posicionamento, elas são fundamentais para ajudar a minimizar o estado de ameaça nesse gatilho da certeza, né? Quanto mais segurança a gente tem sobre o que pode acontecer ou o que vai acontecer, mais a gente consegue manter as pessoas num estado de recompensa, de aproximação, que é aquele estado que produz as emoções mais positivas e que também deixa o nosso córtex pré-frontal, ou seja, as funções executivas, ativadas e irrigadas com a energia que elas precisam para poder funcionar bem. O quarto gatilho social é o gatilho da justiça, né? Ninguém gosta de se sentir injustiçado. Então, quando a gente se sente injustiçado, o nosso sistema límbico ele entra no controle e ele quer assumir o comando por meio das emoções. É quando a gente fica reativo e a gente vai responder às pessoas, às situações de uma forma não muito inteligente, que sabe aquela coisa que depois a gente se arrepende?
Pois é. Então, se você é líder, você também precisa prestar atenção nisso, né? A maneira como a gente trata as pessoas, a maneira como você trata a sua equipe, se tem a questão da justiça, ou se você percebe que alguém está se sentindo, né, deixado ou injustiçado, é hora de você sentar e conversar para poder trazer de volta essa pessoa para o estado de aproximação e recompensa, porque ela vai ficar muito mais produtiva e inteligente. E por último, é a questão da relação. É o quanto a gente se sente pertencente, integrado, até porque nós somos seres sociais, né? Então a gente tem a necessidade de termos relacionamentos e de estarmos em relações que são saudáveis, funcionais, produtivas. Então cuidar das alianças e das relações com a sua equipe, nas suas interações de liderança, é fundamental também para ajudar a atender essa necessidade social que o nosso cérebro tem, mantendo a sua equipe, esse indivíduo, nesse estado muito mais inteligente e produtivo, como a gente tem falado. Então lembra disso. O nosso cérebro, ele tem 5 gatilhos sociais, que são 5 necessidades que estão relacionadas às nossas interações e que afetam diretamente a nossa produtividade, os nossos resultados, porque afetam os nossos relacionamentos. E você, como líder, precisa prestar atenção nisso, tá bom? Deixa aqui comigo seus comentários se você gostou e a gente se vê por aqui. A gente vai falar muito mais aí de conceitos, de neurociência, de liderança, para poder te ajudar no seu ambiente de trabalho, tá bom? Até mais!